Bem, antes de nós partirmos para os exemplos, né, de maneira manifesta, a gente vai traçar uma última relação que é bastante importante. Eu vou tentar evidenciar por que ela é importante. Veja que, dadas as expressões que nós vimos no vídeo anterior, então, nós vimos que o potencial elétrico, então nós temos dois casos, né, a gente poderia chamar de o caso discreto, de uma distribuição discreta, e aí nós teríamos que calcular um certo V de R num certo ponto do espaço, e esse V de R é dado por 1 sobre 4πε0, somatória em I de 1 até N, onde I é o índice que varre, né, o número de entes e as distâncias associadas à distribuição, ao ponto de interesse, né, das cargas ao ponto de interesse. E no caso contínuo, nós vimos que V ele era 1 sobre 4πε0, a integral de uma densidade, no caso volumétrica, né? Nota que se nós tivermos uma densidade superficial de cargas, isso naturalmente se transforma numa integral não de volume, mas numa integral de superfície. É tranquilo isso. Mas, de início, nós temos isso aqui, né? De maneira genérica, em 3 dimensões, densidade de volume, vezes o elemento de volume correspondente, R' menos R, e aí ficava claro que R' se tratava da distância da origem ao ponto de interesse, e R se trata, de fato, da localização de um elemento de carga dQ, cujo módulo é dado por essa expressão no numerador, como nós vimos anteriormente. Pois bem, ficaria então a impressão de que, para que nós calculássemos um potencial de um certo sistema num dado ponto do espaço, nós precisaríamos conhecer, por exemplo, a distribuição de cargas, certo? Seja num sistema discreto, seja num sistema contínuo. Num sistema contínuo, nós precisaríamos, em outras palavras, conhecer a densidade e parametrizar a superfície integrada. Muito bem. A questão interessante é que nem sempre isso é verdade. Ou seja, nós, ao invés de conhecermos esses elementos, muitas vezes a gente já sabe, por exemplo, o próprio campo. E o campo a gente acaba extraindo, por exemplo, de uma relação muito poderosa, que é a chamada lei de Gauss. Então, pela lei de Gauss, se nós nos lembrarmos, né, pela lei de Gauss, que é a integral fechada através de uma superfície gaussiana do campo, né, do campo, vezes o unitário numa certa direção de um elemento de superfície dA, tem que corresponder, isso aqui é o fluxo, através de uma superfície fechada, tem que corresponder à carga englobada, ou à carga envolta na superfície, né, nessa superfície S, ou no volume definido pela superfície fechada, sobre ε0, e a lei de Gauss aqui é expressa em unidade do SI, certo? Muito bem. Nesse caso, em tela aqui, é bastante interessante pelo seguinte: se nós soubermos qual é a carga total englobada numa certa superfície, nós podemos determinar o campo. Sabendo o campo, como é que a gente pode determinar o potencial dessa distribuição? Então, aqui, a partir dessas relações, né, dessa equação 1 e da equação 2, não fica clara, à primeira vista, qual é a relação que há entre potencial e campo sendo, de fato, uma quantidade fundamental em termos da descrição que nós estamos fazendo na eletrostática aqui. Então, a gente viu, né, lá no começo, forças não são entes fundamentais, mas quem é mais fundamental é, de fato, o campo, porque é ele que, de fato, comunica as interações entre partículas carregadas. Então, tendo um dispositivo apropriado para tratar problemas com alto grau de simetria, então a lei de Gauss é muito útil para fazer isso. Então, se nós tivermos uma situação de simetria muito boa, a gente pode aplicar a lei de Gauss e achar o campo. Achando o campo, podemos achar o potencial. De que forma? Então, o nosso intuito agora é definir qual é a relação
entre campo e potencial. E essa relação ela vai ser expressa de uma maneira absolutamente simples se nós recobrarmos, né, que na presença de um certo campo, eu vou lembrar vocês do exemplo que nós fizemos da carga pontiforme, né? Eu vou fazer aqui em 2 dimensões, aquele mesmo desenho que eu fiz em alguns vídeos para trás, a mesma situação, para só ilustrar algo aqui. Então nós vamos imaginar que nós tenhamos uma certa carga aqui, e que nós queremos avaliar aquilo que nós chamamos lá atrás de o trabalho associado para levar uma carga de A até B através de uma certa trajetória C. Nós vimos que isso dá vazão a algo importante, né? Eu vou só desenhar as linhas de campo aqui. Opa! Quero evitar que essas linhas elas se cruzem, porque na real elas não se cruzam, a gente já sabe disso. Então eu vou fazer só esses desenhos aqui para a gente mais ou menos lembrar, né, se essa carga é uma carga positiva, vamos intuir isso. Essas linhas de campo elas vão para lá, e nesse exemplo característico nós calculamos qual era o trabalho de A para B, e vimos que, como se trata de um campo de força conservativo, nós estamos eliminando qualquer dependência com o campo gravitacional, mas poderíamos incluí-la, porque na verdade o campo gravitacional o campo de força, né, um campo conservativo, não haveria problema, mas eu estou desprezando isso aí. Então isso aqui é menos a variação da energia potencial entre os pontos A e B, então isso aqui é menos o B menos o A, certo? Por outro lado, nós vimos que o trabalho também era uma integral de linha de A até B da força vezes o elemento de trajetória. E esse elemento de trajetória ele se caracterizava aqui por uma certa, um certo dr, né, ao longo aqui num ponto de interesse. Eu colocava como R sendo esse vetor que parametriza a trajetória, então, portanto, dr aqui um certo deslocamento, né? Esse deslocamento, nesse caso, ele é tangencial e aponta na mesma direção que o próprio R. Então, esse seria aqui, no caso, um dr, certo? E aí a gente parametrizava esse dr num ponto de interesse e fim de papo, certo? Muito bem. Nota que, no caso, como a força, aqui é a força elétrica, né? Se nós estávamos lá levando uma certa carga de prova Q0 no instante t igual a 0 daqui até aqui, né? Percorrendo essa trajetória ao longo de um certo intervalo de tempo, essa força era a força elétrica. Então isso aqui era a integral de A até B, de Q0 na carga de prova, vezes o campo, né? O campo aqui tem uma certa simetria esférica, a gente já viu isso, escalar dr. Escalar dr. Nota que por essas equações aqui, né, essa equação é idêntica a essa, porque todas elas expressam trabalho, eu me livro do trabalho e posso escrever que a variação da energia, o A, o B menos o A, é por essa equação, menos a carga de prova, eu tiro daqui, né, Q0, integral de A até B e escalar dr, e escalar dr. Mas nós vimos que, em termos de uma quantidade que é energia por carga, nós podemos definir aquilo que chamamos de potencial. Então, no fundo, se aqui aparece a variação ΔU de potencial, ao dividirmos pela carga, então UB sobre Q0, UA sobre Q0, isso aqui nada mais é do que a definição do que é o potencial no ponto B menos o potencial no ponto A, que é igual, então, a menos a integral de A até B de E escalar dr.
Se nós tomarmos aqui o sinal negativo, né, não tem importância esse sinal que aparece aqui, né, a gente só pode simplesmente fazer uma troca aqui, né, de VA por VB tranquilamente, isso não tem problema nenhum. Então, de modo que VA menos VB é a própria integral de A até B do campo escalar dr. Essa expressão é bastante interessante, né, porque nós já sabemos que à medida que se vai, né, ao longo de uma certa trajetória, seguindo uma certa trajetória, né, só os elementos que fazem parte aqui, né, da projeção na direção R, eles contribuem para esse trabalho aí, né, para essa integração aqui, né. Em outras palavras, a única coisa que permanece daqui para uma carga pontual, para uma carga pontiforme, é precisamente uma contribuição na direção radial, né. E outra coisa interessante que nós vemos é que, assim como a energia potencial, o potencial elétrico, não é, que é uma energia potencial por unidade de carga, também tem um ponto arbitrário associado ao processo de integração e ao processo de definição de um zero de potencial. Diferentemente do caso gravitacional, no caso elétrico, a gente considera que o potencial é nulo quando nós estamos numa região muito, muito distante das cargas, tá certo? Haja visto que a energia potencial de interação entre duas cargas, ela cai com o inverso de R, nós imaginamos que, então, muito, muito, muito distante, essa energia potencial é zero, razão pela qual o potencial elétrico é zero, então. Então, só para fins de definição e de exemplo, né, nós vamos, então, usar essa equação. Eu não lembro como é que eu chamei aqui essa equação de cima ali de 3, essa então vai ser a nossa equação 4. Para a gente finalizar, nós vamos fazer o exemplo da carga pontiforme. Exemplo da carga pontiforme. Que é o que está ilustrado aqui na realidade, né? Então temos uma carga pontiforme que é aqui, e um certo ponto que a gente queira calcular a variação de potencial entre esses dois pontos. Então vamos pensar aqui que nós temos um ponto A pela simetria esférica, a gente já sabe que o campo tem essa simetria, e nós vamos ver que do ponto de vista de potencial, enquanto uma função que é um escalar, ela também vai ter esse tipo de simetria, de propriedade. Então, no fundo, o que nós queremos calcular existe uma superfície aqui, eu vou fazer questão depois de detalhar isso para vocês, que a gente chama de superfície equipotencial, que é uma superfície a um dado potencial VA, né? E essa superfície aqui é uma certa superfície com potencial VB. Então, o que nós estamos fazendo, no fundo, é definir a diferença entre esses dois potenciais de acordo com essa integral. Para fazer a integral, a gente precisa do campo, mas a gente já sabe que o campo de uma carga pontiforme, nesse caso, é E a um certo R, né? Ele é 1 sobre 4π epsilon 0 Qzinho sobre R ao quadrado na direção do unitário R, ou seja, o campo aponta na direção radial. Se nós usarmos isso aqui, né, a equação 4, então o que segue da equação 4? Que VA menos VB é igual à integral de A até B de 1/4 de π epsilon 0, que, aquela carguinha ali, R ao quadrado, na direção do unitário R, dr. Mas nota, qualquer elemento de caminho que eu pegar aqui, dr, e utilizar aquela representação que eu mostrei no vídeo passado em coordenadas esféricas, isso vai me levar a somente uma contribuição do elemento dr. Então vou colocar aqui, ó, única contribuição vem daquele termo que é dr na direção R, na direção do unitário. Então, eu já vou escrever direto que a contribuição dessa integral aqui, ela é R escalar R, que dá 1, R chapéu, né, dr. Então, nós temos no fundo aqui uma diferença de potencial elétrico, VA menos VB,
que é uma integração, vou tirar tudo que é constante, né? A carga sobre 4π epsilon zero, uma integração de dr, que é o que sobra daqui, sobre r ao quadrado. E então, como o elemento integrante é r, nós temos um RA e um RB aqui, certo? Razão pela qual, aqui faltou o B, né? Desculpem, que não é A não, VA menos VB. Então aqui é VA menos VB é igual a Q sobre 4π epsilon zero. E isso aqui, na realidade, é uma integral que a gente já até, inclusive, fez no cálculo da energia potencial, né? Só que tinha a carga de prova aqui. Isso dá menos 1 sobre R, não é? Integrado nos extremos RB, RA, certo? Então, veja, isso aqui dá VA menos VB é igual a Q sobre 4π epsilon zero. E aí eu vou fazer naturalmente, né? Menos 1 sobre RB mais 1 sobre RA. Então, isso aqui fica menos 1 sobre RB mais 1 sobre RA. E isso é bastante interessante pelo seguinte, veja bem, o que essa expressão ela acaba mostrando para a gente, né? Que o potencial como uma função de R, então V enquanto uma função de R, pode ser escrito como Q sobre 4π epsilon zero 1 sobre R. 1 sobre R. Por quê? Bom, aqui aparece um termo VB negativo, né? Então VB é isso e VA é isso aqui, certo? Então a forma funcional para uma certa distância, o potencial elétrico cai como 1 sobre R. Isso não deveria ser nenhuma novidade para nós, nenhuma novidade, porque para uma distribuição discreta a gente já tinha tirado isso. Nesse caso, numa distribuição discreta é só uma carga pontiforme, nesse caso, então nós teríamos exatamente isso, Q sobre R aqui. Muito bem. No entanto, a gente fez isso a partir do campo, como a gente havia evidenciado anteriormente, e por isso esse resultado foi importante. Nota que se nós definirmos como zero de potencial VB, então nós vamos considerar que VB é igual a zero. Então, nossa referência, né? Nossa referência, ou seja, o zero de potencial é o infinito. Então, nós consideramos que a referência é RB tendendo ao infinito. Então, portanto, esse VB é um V de R que tende ao infinito. É o nosso zero de potencial. Essa equação nos levaria exatamente ao quê, né? Levaria finalmente ao seguinte: que VA é igual a Q sobre 4π epsilon zero 1 sobre RA. 1 sobre RA, por quê? Porque o limite, né, de R tendendo ao infinito disso aqui é igual a zero. Então, nós tomamos como referência o ponto no infinito para potenciais nulos. E essa equação aqui, tirando o índice A, ela é exatamente equivalente a essa, certo? Então, nós concluímos aí a nossa primeira parte, né, dizendo de todas as propriedades que a gente poderia elencar para energia potencial, potencial elétrico, e na sequência eu vou então resolver alguns exemplos desse conteúdo aí.